Fala pessoal, tudo tranquilo? Hoje este vídeo que é um vídeo para eu falar um pouquinho sobre as minhas pretensões literárias para o mês de maio de 2022. Tem muita coisa legal, tem quadrinho para mostrar para vocês aqui, tem literatura infantil sobre a mitologia grega, livrinho que eu estou lendo com meu filho Lucas, tem também os autores que eu pretendo ler neste mês de maio, autores que eu não li ainda, inclusive, autores que são novidade para mim, obras que eu já queria ter tido contato há mais tempo e que agora, enfim, elas irão desencalhar. Eu quero começar te falando desse quadrinho que eu recebi na parceria que o Sujeito Literário tem com a editora LPM, e é um quadrinho fantástico. Para quem ainda não viu nas redes, acho que a maioria das pessoas que acompanham canais literários já está de olho neste quadrinho, não tem como não estar. É o quadrinho Guernica, do Bruno Lott e do Corentin Lott, franceses, que fazem um trabalho sensacional, espetacular. É uma obra realmente incrível. Tá? Para quem curte quadrinho, assim, é impossível não ir atrás deste livro aqui. Mas mesmo para quem não curte ou não tem tanto contato, é difícil alguém não gostar de quadrinhos, né? Aqui eu quero chamar a atenção tanto para o aspecto histórico, o conteúdo. Eu estou finalizando a leitura desse livro. Ele vai vir em formato de resenha também para o canal do Sujeito Literário. Ele tem esse aspecto gráfico, que é incrível realmente. Eu posso mostrar algumas dessas ilustrações para vocês verem aí. E aí vocês já vão ter um pouco desse contato, né, para poder ter um pouco da ideia do que se trata. Mas é mais do que isso. Ele tem um conteúdo histórico para além da questão do quadrinho. Inclusive ao final do livro, eu quero chamar a atenção para o relato do Luiz Iriondo. Vamos ver se capta bem a imagem aí, ó. O Luiz Iriondo, que diz ser o último sobrevivente do bombardeio. Bombardeio esse, a cidade de Guernica, no contexto da Segunda Guerra Mundial, onde houve a Guerra Civil Espanhola, e que acabou esse acontecimento, né, esse bárbaro acontecimento, servindo de produção também artística para o grande pintor Pablo Picasso. Então a gente tem toda a história, inclusive, da concepção desta obra que é tão conhecida e aclamada até os dias de hoje. Vou ler e vou voltar aqui para conversar com você certamente sobre Guernica, lançamento da LPM Editores. E eu falei para vocês que eu estou lendo um livro de literatura infantil, mas olha, é um livro de literatura, até acho que dá para dizer infanto-juvenil. O Luquinhas está acompanhando, está curtindo muito, que é esse livro aqui, ó. Vamos ver se pega direitinho aí na imagem, acredito que sim. É o livro Mitos Gregos, recontados por Eric Kimmel, e a ilustração é de Pepe Montserrat. A tradução é da Mônica Style. É um livro muito legal também, gente. Não sei se vai poder dar para ver um pouco, acho que sim. As ilustrações muito bacanas. E começa falando desde o início lá da questão que envolve toda a mitologia grega. É uma linguagem extremamente acessível, mas olha, eu diria que para quem é adulto também, não tem filhos ou sobrinhos ou crianças em casa que queira, netos, enfim, enteados, que queira ler esses livros para eles, porque para mim acabou sendo quase como uma desculpa, né? Eu me interesso pela mitologia, tenho que ler mais e até trazer algumas obras que eu já li para dividir com vocês aqui, mas é interessante, começa bem do início mesmo, da relação dos gigantes com os deuses gregos, da batalha que houve ali. Então a primeira história que é narrada é justamente esse conflito onde os deuses saíram vitoriosos, principalmente na figura de Zeus, e aí vai trazendo cada um desses dessas grandes divindades da mitologia grega, contando a história da Caixa de Pandora, muito bem narrado, muito bem ilustrado, né? Mas essa ideia de mostrar para os pequenos, principalmente essa história da Caixa de Pandora me marcou bastante, né? Que quando ela abre a Caixa de Pandora, e aí saem todos, bom, a maior parte das pessoas conhecem essa história, mas para quem não conhece, só para dividir um pouquinho com vocês, todas as pestes, as tristezas, as coisas ruins que infestam a humanidade. E ali lá no fundo da caixinha havia algo, afinal, de bom, e que só pode existir porque dentro da humanidade existem, né, situações e coisas ruins, mas também coisas boas, que é a esperança. A esperança estava lá no fundinho da Caixa de Pandora, e ela que vai dar o tom desta narrativa, deste conto. Então, muito interessante. Onde é que a gente guarda a esperança? O ideal é guardar a esperança hoje,
no coração, no lado esquerdo do peito. Então, fiquem de olho aí, porque em breve, talvez com o Luquinhas, talvez até num formato de que eu mesmo venho aqui, nós vamos conversar um pouco mais também sobre os mitos gregos. Então, eu estou lendo, finalizarei com meu filho a leitura dos mitos gregos, livrinho aqui muito legal, tá? Publicado pela editora, vamos ver se eu acho aqui o nome da editora, para dizer para vocês, editora Martins Fontes, tá? Então, é publicado pela editora Martins Fontes, livraço mesmo. Falei do Guernica, que também em breve vai ter resenha, e aí vamos começar a falar sobre os livros que eu pretendo ler, e eu vou começar falando para vocês de um autor que eu não li ainda, que eu quero muito ler este mês, que é Walter Ugumãe. As pessoas me perguntam, como tu ainda não leste Walter Ugumãe? Não li, tá? E eu estou em dúvida se eu vou, já aproveito para dizer para vocês aqui neste vídeo, então depois a gente vai ver, quando sair o vídeo né, que eu sempre faço todo mês aqui, das leituras que eu fiz em maio, qual que eu li. Se eu comecei lendo As Mais Belas Coisas do Mundo, ou se eu comecei lendo Contos de Cães e Maus Lobos. Eu tenho outros livros do autor aqui, alguns eu ganhei de presente, sempre ficava com vontade de ler, mas ia protelando e tal, então vamos lá, vamos dar uma chance para o Walter Ugumãe. São livros fininhos, qualquer um dos dois, curtinhos, acho que uma tarde aí, menos que isso, eu mato a leitura. Então um deles, ou talvez até os dois, estão no meu radar para o mês de maio. E eu tenho um livro de contos aqui do Érico Veríssimo, tá? Esse livro aqui eu comprei inclusive lá no Sebicária, para quem é aqui de Pelotas, região, sempre tem livros novos chegando por lá. Um livro que reúne as crônicas, né, do Luiz Fernando Veríssimo. Eu sempre li de forma aleatória, muitas delas na internet, teve uma época que eu acompanhava regularmente as publicações de texto do Luiz Fernando Veríssimo. Eu passei no Sebicária e acabei comprando mais de um livro do Luiz Fernando Veríssimo. Até tem alguns aqui que eu posso pegar para mostrar para vocês. Estão aqui em cima, ó. Outros dois livros do autor aqui, Ironias do Tempo e esse Diálogos Impossíveis. Todos eles adquiridos lá no Sebicária, que é um espaço muito legal. Olha, para quem é da cidade aqui, em termos de livraria, vale dar uma chegada, uma conferida por lá, os preços bastante acessíveis também. Um livro em ótimo estado de conservação. Lá existem as possibilidades de comprar livros novos, usados, mas ele tem esse cuidado, o Alexandre, lá, se estiver na escuta aí, estiver acompanhando o programa, estiver acompanhando aqui o vídeo do Sujeito Literário, fica um abraço também para o Alexandre. Esse cuidado das obras estarem realmente em ótimas condições. E eu pretendo ler, assim, de forma aleatória, uma crônica aqui, outra ali, vamos ver se vai rolar o Luiz Fernando Veríssimo até o final do mês, senão a gente vai lendo aos poucos, não tem problema nenhum. Só que vocês vão lembrar, para quem acompanha o Sujeito Literário, que eu tinha ficado também de ler O Pintor Debaixo do Lava-Louças, do grande Afonso Cruz. Eu tinha lido o livro que também está aqui perto, se eu achar ele eu mostro para vocês, achei, está aqui, Vamos Comprar um Poeta, que já entrou no meu top 10 de livros, assim, ele foi fácil. Livraço. Você tem que trazer também resenha. Se tiver interesse, até quem está assistindo aí, me chame a atenção, entre em contato comigo e digo, não, traz aí o Vamos Comprar um Poeta resenha e eu trago para vocês. Livro que eu li sem ser em abril, acho que foi em março, fiz a leitura desse livro, muito bom, livro muito bom mesmo. E aí me despertou a vontade de ler mais livros do Afonso Cruz, e a escolha que eu tinha feito tinha sido O Pintor Debaixo do Lava-Louças. Bom, mês passado, para quem viu o vídeo das leituras finalizadas em abril, eu acabei botando outros livros, entraram 3 novos livros ali. As minhas metas, elas são flexíveis, tá? Que não tem nenhuma exigência que eu possa fazer comigo mesmo, de modo a me sacrificar por uma leitura. Não acredito que seja um sacrifício, porém não deu do tempo, né? Dentro do mês de abril, caiu para o mês de maio, vamos ver se vai rolar agora, então, esse livrinho do Afonso Cruz. Quero muito fazer a leitura do Pintor Debaixo do Lava-Louças e depois trazer mais detalhes para vocês. Em termos de contos, que eu falei que eu quero ter uma periodicidade de ler pelo menos um livro de conto por mês, eu escolhi também entrar agora na obra de Luiz Borges. Então eu não tenho nenhum livro dele lido, eu tenho alguns livros dele por aqui na minha biblioteca e tenho interesse de ler o livro de Areia para começar. Não sei se fiz a melhor escolha, se alguém aí é leitor do Borges e quiser me dizer, olha, poderia ter começado por tal, ou pode ir também para tal ou tal, sugestões estou aceitando, mas eu vou encarar o livro de Areia do Borges, vou ler esses contos. Eu já li um, tá? Gostei bastante, então ele vai me acompanhar
no mês de maio também. Também farei a leitura de O Estrangeiro, do Albert Camus. Eu já li A Peste, é um livro clássico, li durante a pandemia, inclusive. Tem resenha aqui no canal, então se quiser dar uma acompanhada na resenha de A Peste, do Camus, fica aqui também o meu convite para vocês. Mas porque eu lerei O Estrangeiro agora, então, dando sequência aí nesta obra deste grande escritor, que é franco-argelino, né? E que tem uma pegada, pelo menos eu percebi ali na Peste, que leva também a situações de reflexão sobre mais filosóficas mesmo, assim, sobre a nossa relação com o mundo, nossa relação com a religiosidade, com as doenças, com aquilo que nos constitui enquanto seres humanos. Ele está dentro dos autores como Beckett, do vídeo que eu gravei com a Aritana para a gente falar sobre o Molloy. Ele está dentro dos autores, se não me engano, né, acredito eu, que são considerados os absurdistas, né, dentro da ideia da literatura do absurdo. Então é um autor que eu quero trazer mais para o canal. Ele, diferente do Beckett, pelo que eu percebi lendo A Peste e lendo Molloy, ele tem uma estrutura narrativa que apresenta uma história, né, com personagens definidos. E eu escolhi Estrangeiro porque eu pretendo conversar neste mês aqui, dentro do quadro que nós temos no canal de entrevistas, de bate-papo literário, com o André Rodrigues, que é um estudioso da obra do Camus. Inclusive ele tem o trabalho dele de mestrado em cima deste livro aqui, da obra O Estrangeiro. Então, para que eu pudesse conversar com ele com mais substância, né, ter um conteúdo para poder dialogar com o André, eu resolvi fazer a leitura desse livro aqui no início do mês de maio. E é um livro que certamente estará aí, então, voltando ao canal, provavelmente neste formato de diálogo com o André, de conversa, para que ele possa aprofundar um pouco mais, não só dessa obra, mas da obra do Camus de modo geral. Pretendo ler também, olha como eu estou bastante pretensioso para este mês de maio, pretendo ler um livro do Calvino, do Ítalo Calvino, que se chama Marco Valdo ou As Estações na Cidade. Também será a minha entrada na obra do Ítalo Calvino. Não sei se fiz a melhor escolha, também fica aí para vocês poderem comentar comigo na sequência. Até tem um outro livro dele que eu tenho aqui que eu pensei, na verdade eu tenho outros 2 livros dele, mas eu pensei em começar por esse ou pelo outro livro. Pode ser que haja uma mudança aí, que é O Escrutinador. Então pode ser que eu troque, né? Mas eu vou tentar ler pelo menos alguma coisa do Calvino no mês de maio. Outro livro que certamente estará entre os que eu vou me deter aqui com toda atenção e todo cuidado, todo carinho, é Demian, de Hermann Hesse. Está na minha meta, então você sabe, eu tenho uma meta, tem um vídeo aqui no canal que fala da minha meta dos 12 livros para 2022. Este está na minha meta, então este aqui não tem como escapar. Será lido neste mês e será lido e voltará ao canal num formato como aquele vídeo que eu fiz junto com a Aritana, que é uma espécie de resenha, mas ao mesmo tempo é um bate-papo literário, uma conversa a respeito do livro e um pouquinho do autor, porque a Aritana, este é mais um dos autores que ela gosta muito, a exemplo do Samuel Beckett, ela gosta muito do Hermann Hesse, e eu tenho feito leituras em parceria, como vocês podem observar. Eu gosto muito disso, isso nos incentiva a continuar lendo. Eu leio com meu filho contos da mitologia grega, né, livros infantis, que ele tem interesse, que ele gosta, costumo ler para ele à noite. Leio com a Aritana também, estou lendo em parceria agora. Do Beckett nós vamos para o Hermann Hesse, que lê um pouco da obra do Hermann Hesse. Então Demian será a leitura escolhida para este mês de maio da minha meta, para retornar depois em forma de bate-papo, de conversa, de provocação, para que vocês façam essa leitura. Estou com bastante expectativa em relação a esta obra. Em relação a poemas, vocês sabem, lá no Instagram do Sujeito Literário, todo dia pela manhã nós temos o Bom Dia com Poesia, onde eu divido com vocês alguns dos poemas que eu estou lendo, ou que eu já li há mais tempo, que eu gosto bastante, diferentes poetas. Inclusive, quero agregar poetas da minha região, da minha cidade, para que possam ser mais conhecidos também, mas poetas já bastante reconhecidos acabam circulando por lá. Eu certamente vou trazer também mais conteúdo de poesia aqui para o canal, e para manter essa ideia de ler poemas e talvez pelo menos um livro de poema todo mês, que é a minha sugestão para que vocês também façam isso, eu vou de Mário Quintana, Antologia Poética. Já li várias coisas do autor, mas aí que está a questão, tá? E também fica dentro dessa ideia do convite, né?
você mesmo está acompanhando aqui daqui a pouco, eu não tenho tantos livros assim de poesia, de poemas, mas você pode ler todo dia um poema, pelo menos, se acompanhar o nosso perfil lá no Instagram, porque lá tá rolando um poema por manhã, no início da manhã, no início do dia. Mas eu até citei já esse livro aqui no canal, falando para vocês da questão do tempo, né? Tem uma poesia dele que me mexe muito comigo, que é essa, realmente, que é denominada Tempo, e eu vou ler, então, toda a antologia dele que está publicada na Alfaguara. É um livro que acredito que vai num tapa também, mas eu gosto de ler poemas assim, de acordo com o que fica na medida. Então, se um dia eu consigo ler um pouco mais, eu vou lendo, com calma, vou absorvendo bem aquilo que eu estou lendo. Às vezes vai ser um só e ele já vai me dar o que sentir, o que pensar, e eu vou parar por ali mesmo, tá? Então, não sei se vou ler até o final do mês, mas ele vai me acompanhando aqui, talvez eu consiga concluir essa leitura no mês de maio, ou então ela vai entrar aí para o mês de junho. E aí, tem mais 2 livros para a gente conversar. Você vai dizer, pô, mas tudo isso tu vai encarar? Tudo isso eu vou dar uma mergulhada e acredito que vai sair bastante coisa daqui, sim. Qual é o livro que eu quero falar para vocês? Do que eu falo quando falo de corrida, do Murakami. Murakami eu já li Sono, não sei se já leram. É um livro que eu gostei bastante, tá? Eu dei uma olhadinha para lá porque eu tô olhando para ele, tá? Ele tá me olhando aqui. Então, o Sono, eu fiz um videozinho só mostrando um pouco as ilustrações ali numa das playlists que eu tenho no canal, onde fala folheando livros, né? Então, não falei sobre o Sono aqui, até posso vir a falar em outra oportunidade, um livro fininho, eu vou pegar ele. Pronto, tá aqui, Sono. É muito bom esse livro, eu gostei muito, e aí eu simplesmente parei de ler o Murakami. Aí por que tu tá agora, Eduardo, falando do que eu falo quando falo de corrida? Bom, eu converso muito com a Aritana, né, nossa parceirona aqui do Sujeito Literário. A Aritana é uma amiga que a gente construiu essa amizade através dos livros, olha que coisa bem legal. E ela já tinha me falado, esse livro parece ser bem interessante, eu acho que ela não leu esse livro ainda, mas ela estava meio de olho nele, e eu tenho ele aqui, eu também sempre ficava naquela de, preciso ler mais Murakami, qual que eu vou, né? Por qual que eu vou? Tem outros livros do Murakami, inclusive. E aí eu vou protelando. Só que eu tenho tido um hábito agora, que é de toda manhã caminhar e dar os meus trotezinhos, né? Correr um pouco na esteira. Tem sido assim porque eu consigo fazer isso antes de sair para o trabalho. E por que eu tenho feito isso, esse hábito, né? De pelo menos 5 dias da semana, ali de segunda a sexta, caminhar um pouco, correr um pouco, né? A questão da atividade física. Isso porque eu tive um episódio terrível na minha vida, que foi uma pedra que me apareceu no rim, inclusive lembrando Carlos Drummond de Andrade, até publiquei lá no Insta na época, né, que havia uma pedra no meio do caminho, e essa pedra me modificou para olhar mais para mim, para os meus hábitos de vida e para aquilo que eu acho que é importante, que é preservar a minha saúde, né? Afinal de contas, eu tenho um menino aí de 6 anos, que vocês acompanham, vocês conhecem ele, e eu quero estar com bastante saúde para estar junto dele por muito tempo ainda. Então, eu juntei uma coisa com a outra, a literatura, o que eu estou experienciando na minha vida, do que eu falo quando eu falo de corrida. Eu sei que não é especificamente sobre corrida, unicamente sobre corrida, ele discorre de diversos temas aqui, mas aí me parece que esse livro está me convidando, sabe? Tem um outro aqui que me olha às vezes, que também, outra hora eu vou falar dele, tá na estante, sempre que eu passo por ele me olha e diz, tá me esquecendo aqui. Então esses livros eu vou começar a dar uma atenção do que eu falo quando eu falo de corrida. Espero que ainda no mês de maio, se não rolar no mês de maio, para o mês de junho, vai ter que rolar, né? E aí, gente, não pensem que o Eduardo enlouqueceu, depois de falar desse monte de livro, ele acha que vai ler todas as ficções do Zambra. Não. O Zambra é uma coisa interessante, Alejandro Zambra. Eu tinha já vontade de ler alguma coisa dele. Aí eu vi que tem vários livros dele para vender, um preço acessível, mas eu descobri que a Companhia das Letras acabou lançando este livro aqui, reúne pelo menos 5 obras dele, né, que é Bonsai, de 2006, está dizendo aqui, A Vida Privada das Árvores, que é de 2007, Formas de Voltar para Casa, que é de 2011, Meus Documentos, que é de 2013, Múltipla Escolha, de 2014, e ainda tem 9 contos reunidos pela primeira vez. Aí eu digo, bom, estava em promoção, vi esse livro, gostei bastante, tanto do tamanho dele, para vocês terem uma ideia de tamanho, só vou botar outro do lado para comparar. Ó. Então, é um livro bastante grande, páginas grandes, assim, eu acho que facilita muito a leitura. Bom, a Companhia das Letras dispensa comentários, né? As obras sempre muito bem acabadas e reunidas, assim, com um cuidado impressionante, e eu vou ter que ler
Então vou começar lendo por aqui, mas eu não quero ler todo, como eu falei para vocês, eu não vou ler a ficção dele toda, eu vou ler pelo menos, um desses livros que está contido neste grande livro. Então depois, não sei quanto tempo vou levar aqui, que eu leia a obra dele. Se eu entender que dá para falar uma por uma, eu venho e falo uma por uma para vocês, se eu achar que é interessante. Senão quando eu terminar todo o livro, eu venho aqui e falo desses todos. Tem um outro livro dele, que eu já tenho também, tá? Que é Poeta Chileno, que me pareceu incrível, me pareceu muito legal, deu muita vontade de ler, então já acabei adquirindo tudo. E esse gosto por ir atrás, assim, esse gostinho que eu senti, foi justamente acompanhando um canal no YouTube, que é o Fronteiras do Pensamento, que a gente já falou para vocês dele aqui no canal também, e que ele me pegou ali pelas coisas que o autor fala, pela forma como ele se coloca, pelo que ele pensa. Então assim, eu olhei para tudo aquilo que ele estava dizendo ali e me dei por conta que eu já tinha que ter lido Zambra, que é um autor que tem tudo a ver com a forma como eu me interesso pela literatura, pela forma de pensar o mundo, de problematizar tudo aquilo que está no nosso entorno, que está ao nosso redor. Então acredito, estou com a expectativa extremamente alta para começar a minha incursão aqui na obra do Alejandro Zambra, e certamente vamos conversar mais sobre este autor no canal. Para o bem ou para o mal, voltarei a falar de Zambra, voltarei a falar destes livros. Pelo menos bonsai, então, estou tentando me comprometer com vocês aqui dessa leitura, acho que vai rolar para o mês de maio. Então foi um pouco diferente hoje a apresentação do que eu pretendo ler para o mês de maio. Eu não trouxe pequenas sinopses de cada um desses livros, falei um pouco mais sobre as minhas expectativas e te convido também a pensar e a dizer o que tu tá bolando para as tuas leituras no mês de maio e a pensar justamente na forma como a gente vai construindo aquilo que a gente pretende ler. Porque pode ser que, em meio a esses livros, pode ser que eu consiga ler todos esses que eu falei, pode ser que eu não leia todos, pode ser que surjam outros, né? Inclusive, as duas parcerias que o Sujeito Literário tem com editoras, vocês já sabem, é com a LPM Editores e com a editora Vestígio. Elas têm formas diferentes de enviar livros para nós. Então, os livros da editora Vestígio, eles mandam ali uma sugestão com base nas nossas preferências. Até agora eu tenho curtido as sugestões, tenho pedido para que me envie sim os livros que eles sugerem, e tenho lido, já resenhei, já trouxe aqui no canal. Mas a LPM, por mais que seja próximo de mim, aqui eu moro em Pelotas, no Rio Grande do Sul, né? A LPM me envia estes livros de Porto Alegre, eles demoram um mês para chegar na minha casa, não sei porquê, pelo menos o primeiro demorou, né, o Guernica. Então eu não estou contando para o mês de maio o livro da LPM. Se chegar antes e eu conseguir encaixar, com certeza eu vou priorizar. E o da Vestígio, eles ainda vão me mandar no início do mês, mas agora por aí, eu não sei exatamente que data, vai chegar para mim um e-mail para me sugerir a leitura do mês, e aí eu vou ver se de fato me interessa ou não. Me interessando, eu vou fazer o pedido, e aí chega em torno de umas 2 semanas, mas não quer dizer que eu vá ler ainda no mês de maio. Pode ser que eu faça a leitura então do lançamento da editora Vestígio, caso eu tenha realmente interesse no livro que eles me sugerirem, e entre ali para o mês de junho, tá? Então é isso. Façam suas metas, mas procurem fazer as metas mais ou menos da forma como eu estou tentando fazer aqui. Eu acho que uma meta interessante, saudável e que vai nos ajudar bastante enquanto leitores aqui tentando dialogar com vocês, é essa de ler um livro de conto, um livro de crônica, um livro de poesia, sem pressa, num ritmo que seja o teu, todo dia, em intervalos, nos horários que para ti, na tua rotina, servirem, que tu vai ver que isso vai render. Está rendendo comigo. Então tu vai ler um livro aí de 200, 300 páginas, ou 2 até de 200, 300 páginas, lendo pouquíssimas páginas todos os dias. Tá certo, pessoal? Então fica o meu abraço aqui para vocês, o convite que acompanha o Sujeito Literário, compartilhem o nosso conteúdo, se inscrevam no canal, nos ajudem a construir cada vez mais esse universo da literatura como um espaço de aprendizado, de confraternização, de solidariedade, de carinho entre todos nós, leitores, para que a gente possa construir uma sociedade muito melhor e que a gente possa cada vez mais entrar de cabeça nos livros e conseguir absorver tudo aquilo que a gente tem para absorver e viver tantas e tantas vidas em uma só. É isso então, pessoal, um grande abraço, a gente se vê na próxima. Tchau, tchau.